Bom dia, pessoal. Meu nome é Rafaela, sou psicóloga, uma das administradoras do canal do Psicanalista, e hoje eu que vou coordenar a aula ministrada pelo Guilherme. Antes de iniciarmos, eu vou apresentar o professor e depois explicar para vocês como que vai funcionar a aula de hoje. Bom, o Guilherme Maioler Guedes de Azevedo é psicólogo formado pela Universidade Sagrado Coração de Bauru, mestre em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem pela Universidade Estadual Paulista de Bauru, membro filiado ao Instituto Durval Marcondes, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, SBPSP, representante de Bauru na Diretoria Regional da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, representante dos membros filiados da SBPSP, que residem fora de São Paulo, e de outros estados, junto à Associação dos Membros Filiados. Fundador, diretor e docente do Instituto Brasileiro de Psicanálise, antigo Instituto de Estudos Psicanalíticos de Bauru. Fundador da Livraria do Psicanalista. Autor do livro Vínculo Mãe-Bebê e Conflitos Edípicos em Criança com Psoríase, um estudo de psicossomática psicanalítica, publicado pela editora Zagodoni. Criador, curador e principal professor do canal do Psicanalista, e coordenador do curso de formação em psicoterapia psicanalítica do Instituto Brasileiro de Psicanálise. Em relação à aula, ela vai durar 1 hora, e o Guilherme vai falar por aproximadamente 40 minutos. Depois nós vamos abrir para ele poder responder alguma das perguntas de vocês. É importante que vocês encaminhem as dúvidas para o QA, não para o chat. A gente vai acompanhar lá pelo QA. E vocês podem ir enviando as perguntas ao longo da aula, que eu vou selecionar algumas para o professor responder ao final. Um último recado aí, antes da gente iniciar, eu sugiro que vocês esperem até o final, porque a gente vai disponibilizar um cupom de desconto para vocês poderem conhecer melhor o canal do Psicanalista. Bom, eu vou passar agora a palavra para o Guilherme, para ele falar um pouquinho mais sobre o canal e iniciar a aula dele. Obrigado, Rafa. Bom dia a todos. Meu nome é Guilherme, como a Rafa já me apresentou. Bem, a ideia dessa aula, a gente tem um canal de ensino à distância que se chama Canal do Psicanalista, onde a gente tem lá mais de 250 aulas gravadas e disponíveis no canal sobre psicanálise teórica e clínica. E eu estava pensando em dar uma aula sobre os principais erros dos psicanalistas. E aí veio a ideia de fazer uma live sobre esses erros. E eu selecionei 6, que eu considero os mais importantes. É claro que essa decisão ela é totalmente arbitrária, é uma escolha minha, né? Outros analistas podem pensar que existem outras coisas mais importantes. Eu mesmo posso depois lembrar de algo que eu acho mais importante, mas foi o que me ocorreu no momento. Quando eu estava preparando a aula, eu acabei percebendo que tinham muitos outras situações que eu considero erros comuns de analistas. Eu ia falar de analistas principiantes, mas não é só o caso. Eu acho que, é claro que é mais comum esses erros com psicanalistas ou psicólogos em início de atendimento clínico, mas não é só. E tem algo que leva alguns psicólogos a cometerem esses tipos de erros. E eu vou falar, o último item que eu vou falar na aula de hoje é sobre essa característica que, a meu ver, é principal e, vamos dizer assim, ela está na base de todas essas dificuldades, que aqui eu vou falar de 6 delas, mas conforme eu fui trabalhando e preparando a aula, eu acabei elencando 16 dessas características, e no nosso canal, para quem tiver interesse depois, vai estar lá uma aula completa com todos esses 16 itens que eu considero fundamentais e muito comuns de serem trabalhados de forma errada pelos psicólogos. Tá joia? O canal do Psicanalista, como a Rafa falou, é um setor de ensino à distância, a gente tem uma plataforma e são assinaturas super acessíveis em termos de custo,
e com uma quantidade muito grande de conteúdos, e no final da live de hoje a gente vai oferecer um cupom de desconto para quem não é assinante, possa se tornar assinante, e para quem é assinante, possa ter um desconto na renovação da sua assinatura quando isso for acontecer. Depois, Rafa, se você puder colocar o link do canal no chat, para o pessoal saber como acessar, tá bom? Eu agradeço. Bem, sem mais demoras, então vamos direto para o assunto, porque a gente não tem muito tempo. Uma live, a finalidade de uma live dessa é durar aproximadamente 1 hora, como a Rafa falou, vou falar uns 40 minutos. Depois vocês deixem as suas perguntas aí no Q&A e a Rafa vai selecionar algumas delas. Conforme de onde vieram essas ideias, eu não peguei isso de nenhum livro, tá? Isso vem de 20 anos de experiência clínica e teórica e de estudos e de dar supervisão. E ao longo desse tempo eu fui percebendo padrões de funcionamentos que atrapalham demais o psicólogo ou o psicanalista que não, ou que está em início de formação, ou que não começou a fazer aquilo que é essencial, ainda que tenha 20 anos de clínica, não começou a fazer aquilo que é essencial. Eu vou falar sobre isso, como eu já disse, no último item da aula de hoje. Mas vamos ao primeiro item, então. Um dos principais erros que os psicanalistas e os psicólogos que trabalham na orientação com psicanálise como orientação cometem. Eu coloquei como primeiro aqui, achar que tem que interpretar. Ou seja, interpretar muito. Essa é, eu diria para vocês, um equívoco extremamente comum. E eu vou dar exemplos e vou dizer para vocês o porquê que isso é um erro. Você achar que você tem que interpretar ou interpretar muito. Eu vou começar com o seguinte exemplo. Eu recebi no meu consultório, uma vez, uma paciente que me disse que estava trocando de analista porque tinha ficado muito incomodada com a analista anterior, em diversos aspectos do trabalho dela com a analista anterior. Logo na primeira consulta, aí eu perguntei para ela o que tinha incomodado ela. Ela falou, olha, foram muitas coisas, que eu vou falando devagarzinho para você. Mas uma que me incomodava demais, e que eu não sei explicar por que me incomodava tanto, a paciente me dizendo, era que ela terminava as consultas, ela tinha que terminar as consultas com uma frase de efeito. Ela tinha que terminar a consulta fazendo uma espécie de balanço da consulta, ou dando uma interpretação relacionada ao conteúdo geral da consulta, ou uma frase de efeito, coisas que indicassem que ela estava interpretando alguma coisa. E o que mais incomodava essa paciente é que a terapeuta ela não conseguia encerrar a sessão de outra forma. Isso foi incomodando de tal forma ela que, junto com outros motivos, ela resolveu trocar de terapeuta. Ela falou, olha, eu poderia ter até falado isso para a terapeuta, mas como tinham outras questões, eu achei melhor mudar de terapia. E eu acho que ela já começa a falar isso para mim na primeira sessão, não só para me contar, mas para já me avisar. Olha, não faça isso. Não repita um modelo, porque esse modelo para mim é insuportável. Bom, a primeira coisa que eu falei para ela naquele momento foi que eu achava que se... Porque ela falou, é uma coisa tão boba, uma coisa tão tola, tal. Eu falei, olha, se isso te incomoda, não tem como ser tolo, não tem como ser bobagem. Se te incomoda é porque é importante. E, quem sabe, a gente consegue, com o tempo, entender melhor essa situação. Tá. Um dia, mais para frente, ela me conta... Eu vou voltar, tá? No tema que eu comecei, fiquem tranquilos. Um dia, ela me conta que uma das coisas que ela mais incomodava nela mesma era que ela nunca achava que aquilo que ela fazia estava suficientemente bom. Então, ela preparava um trabalho, revia o trabalho, revia outra vez e achava que não estava suficientemente bom.
Ela ajudava um parente numa situação específica, ajudava, mas era como se ela tivesse que ajudar mais. Ela me falou do pai, que sempre exigia dela mais, que nunca estava suficientemente bom, e etc, etc. E aí eu digo para ela assim, isso me faz lembrar a sua queixa, quando você, na primeira conversa nossa, me falou que ficava muito incomodada quando a sua terapeuta encerrava a sessão, tendo que dar uma frase de efeito e uma interpretação. Ela parou para pensar um pouco e falou, nossa, é verdade. Era como se ela não tivesse me dado o suficiente. Ela se sentia na obrigação de me dar uma última interpretação, falar uma última frase de efeito. Eu falei, então é por isso que você ficava profundamente irritada, porque você não queria uma analista que, de acordo com o que você estava sentindo, não seria capaz de te ajudar em algo tão importante para você. Nem sei se a analista não poderia ajudar. Eu acho que se ela tivesse conversado com a analista sobre o assunto, talvez isso pudesse ser resolvido na análise. Mas, de qualquer forma, ela sentia que aquela analista não poderia ajudá-la devido a isso. O que estava acontecendo aí? E qual foi o resultado desse acontecimento? Estava acontecendo que a analista estava interpretando demais. A analista achava que ela tinha que dar uma interpretação toda a consulta. E se ela não desse uma interpretação e provavelmente astuta, legal e pertinente, etc., ela não estaria fazendo nada. Então, ela estava, vamos dizer assim, interpretando por uma necessidade dela. Esse tipo de cobrança, de achar que tem que interpretar, não tem nada a ver com o paciente. Isso é uma cobrança superegóica do analista que ainda não tem segurança e conhecimento teórico e análise pessoal suficiente para saber que ele não é obrigado a interpretar. A interpretação não é uma coisa que a gente tem que necessariamente fazer. Ela faz parte das coisas que a gente faz numa análise. E ela deve ser entregue ao paciente quando ela é natural, real e está na hora certa de ser dita. Caso contrário, a gente pode fazer um monte de outras coisas. A gente pode simplesmente escutar, a gente pode validar um sentimento, a gente pode fazer uma interjeição que é concordativa, a gente pode fazer uma pergunta, a gente pode fazer uma breve ligaçãozinha com alguma coisa que não seja necessariamente uma interpretação. Quando a gente, principalmente quando a gente começa a trabalhar na clínica, acha que a gente tem que interpretar e que fazer terapia é dar resultado para o paciente no sentido de interpretar, a gente faz o quê? A gente invade um espaço do paciente com uma necessidade nossa. Será que é aquilo que o paciente está procurando? Eu vou entrar no segundo exemplo e vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer, ainda sobre esse tema. Uma vez eu recebi um supervisionando que trouxe o seguinte caso para mim. Ele trouxe para a supervisão, né? Ele falou, Guilherme, eu estou com um caso muito complicado que eu não consigo fazer nada. Eu falei, o que acontece? Ele falou, eu não consigo falar. Eu não tenho espaço para falar. A paciente não me deixa falar. Ela fala sem parar. Quando eu vou falar, ela aumenta o tom de voz e começa a falar mais rápido. Eu fico profundamente irritado e angustiado, porque eu sinto que eu não estou fazendo nada, a terapia não está acontecendo, é assim que ele sentia. Acaba a sessão, eu não sei o que fazer, eu mal consigo terminar a sessão, porque eu não fiz nada na sessão. E eu estou assim, não sei o que eu faço, já tentei forçar, mas ela parece que fica brava, tarará, tarará. Eu virei para esse psicólogo e fiz a seguinte pergunta. E por que você acha que você tem que falar? Ele levou um susto, assim, porque essa pergunta não estava na órbita dele, não estava na possibilidade dele de escutar aquilo. Ele ficou bem confuso, ele falou, como assim?
Eu falei, olha, você está me trazendo duas situações. Uma é que a sua paciente não deixa você falar, te imobiliza. Até aí tudo bem. A outra questão que você está me trazendo é que você está sentindo que você tem a obrigação de falar. Se você não falar, você não está fazendo terapia. Aí ele parou e pensou. Aí eu perguntei para ele assim, para que a pessoa te procura? Para que um psicólogo te procura? Ou psicólogo não, um paciente te procura? Ele falou, para fazer terapia. Eu falei, ótimo. E o que é fazer terapia? Para um paciente, fazer terapia é uma coisa. Para outro paciente, fazer terapia é outra coisa. E por aí vai. Né? Você já parou para pensar que fazer terapia para essa pessoa, nesse momento, é ter um objeto externo, um ser humano, que a escute? Aí ele ficou em silêncio um pouquinho e falou, nossa, eu lembrei de uma coisa. A paciente me falou várias vezes que a mãe dela não escuta ela. Eu falei, então, e você está correndo o risco de fazer a mesma coisa que a mãe, quando você tenta falar à força. Aí ele falou, mas eu vou ficar a sessão inteira sem falar nada? Eu falei, olha, eu não sei se você vai ficar a sessão inteira sem falar nada, porque eu preciso conhecer um pouco mais do caso e etc. Mas eu já fiquei sessões inteiras sem falar nada, só dando algumas interjeições de concordação, validando o sentimento, prestando atenção, mostrando meu respeito, minha consideração, mostrando que eu estou envolvido emocionalmente com a dor da pessoa e etc. Sem falar nada. Aí ele falou, mas isso é terapia? Eu falei, ora, claro que é terapia, porque se a pessoa precisa de alguém naquele momento, isso não vai ficar assim para sempre. Se ela precisa de alguém naquele momento que a escute, se ela nunca teve um objeto que a escutasse, ou ela não desenvolveu nenhuma segurança de que o objeto a escuta, e que quando o objeto fala, o outro, né, fala, ela tem a fantasia de que ela está sendo abandonada, o que mais você pode fazer por essa pessoa a não ser escutar? Você não está numa análise de conteúdo simbólico, mesmo porque o que ela fala não tem conteúdo simbólico. É uma descarga. É uma descarga, o Bion diria, de elementos beta, que você tem que simplesmente metabolizar e ir aguentando. Devagarzinho, conforme ela for adquirindo segurança de que você está inteiro, de que você respeita, de que você escuta e etc., você vai encontrar brechas para começar a entrar. Mas isso pode durar meses. A gente não sabe. Só que uma coisa é certa, se você tentar invadir o espaço, essa necessidade dela, você vai causar uma invasão ambiental e ela não vai conseguir ficar na terapia, porque o que ela precisa é de um objeto que respeite-a. E tem mais. Quando você consegue terminar uma consulta sem ter feito aparentemente nada, você está dando um exemplo para o seu paciente de humildade e um exemplo de que você aceita não ser um todo-poderoso que sabe tudo. Isso pode valer 10 vezes mais do que uma interpretação feita às pressas e falsa para mostrar conhecimento. Então, pensem que você está dizendo para a pessoa, olha, você pode não ser obrigada a saber tudo. Aqui está um exemplo. Tá? Então, pensando novamente numa linguagem winnicottiana, nos primórdios do desenvolvimento, o que o bebê precisa é de uma mãe que receba tudo que ele joga nela. Cocô, xixi, choro, vômito, desespero. Certo? É isso que ele precisa, é evacuar coisas para dentro da mãe para que ela suporte e receba. Quando a mãe não tem essa capacidade de escutar, mais tarde seria uma capacidade de escutar, ele fica com uma falha primitiva que não pode ser melhorada, a não ser que a gente entre nessa posição de atendê-lo nesses núcleos mais primitivos. Então, pacientes muito regredidos,
eles precisam que a gente apenas esteja lá todo dia, no mesmo horário, e dando para ele aquilo que ele nunca teve. A confiança de um objeto que está lá. Então, é um erro a gente achar... Eu não estou dizendo que a gente não deve interpretar. Não é isso. Tem pacientes que chegam para a gente prontos para receber inúmeras interpretações, que já estão numa escala de desenvolvimento, na posição depressiva da Melanie Klein, passaram pelo estágio de concernimento do Winnicott, desenvolveram um aparelho para pensar os pensamentos segundo Bion e etc., que dá para você ter um diálogo no nível de interpretação. Outros, não. Então, tudo isso a gente tem que ser capaz de entender que somos nós que temos que ir até o paciente, não trazê-los até nós. E interpretar muito é uma falha, assim, extremamente constante em pessoas que estão pouco habituadas com a clínica. Tá? Nós não temos essa obrigação de fazer uma interpretação numa sessão. A interpretação, se ela vier naturalmente, e se tiver na hora, eu vou voltar nesse assunto, porque é uma outra característica, um outro erro, se tiver na hora do paciente escutar, ela tem que ser dada. Tá? Então, a gente tem que suportar não ser o máximo, não ser visto como aquele que tem todas as respostas. Isso passa para o paciente uma tranquilidade de que ele está diante de um ser humano real. E um ser humano real é um ser humano que pode ajudá-lo. Tá bom? Então, esse é o primeiro erro que eu penso que ser muito importante dos analistas, não iniciantes em geral fazem esses erros, mas tem um tipo de analista que eu vou falar no final, o que falta para esses analistas. Uma outra característica que está ligada a essa, mas não é a mesma coisa, que é falar muito e falar de si mesmo. Não é a mesma coisa do que interpretar muito, tá? Esse é um pouco diferente, porque aí você não está necessariamente dando uma interpretação. Às vezes você não está dando interpretação, você está falando demais. E a hora que você vê, você está falando de você. Pensem no seguinte, o Winnicott fala que a mãe suficientemente boa, ela tem que respeitar o gesto espontâneo do bebê. Nós, no consultório, estamos na posição de um objeto primitivo, de uma mãe suficientemente boa. E nós, assim como a mãe suficientemente boa, temos que respeitar o gesto espontâneo do paciente. O que significa isso? A mãe que respeita o gesto espontâneo, ela cria na criança uma ilusão de que ela que criou o mundo, de que ela, vamos dizer assim, tem capacidade e criatividade. Então, em vez da mãe, vamos dizer assim, empurrar o seio e o mamilo na boca do bebê, na hora que ela acha que o bebê deve comer, isso seria uma invasão ambiental. Ela respeita o gesto espontâneo do bebê quando ele está sentindo fome e permite, e ela coloca o seio dela num lugar em que permite que ele seja encontrado pelo bebê. Ou seja, o gesto do bebê vale mais do que o gesto da mãe. Então, ela respeita um espaço de desenvolvimento que vai dando autonomia para o bebê. Ela não invade o espaço do bebê com os problemas dela. Ela respeita o gesto espontâneo do bebê. Só para falar numa linguagem winnicottiana. Quando o analista começa a introduzir fatos da sua própria vida ou falar demais, ele está invadindo um ambiente que pertence ao paciente, que é do paciente. E por que o analista está fazendo isso? Por insegurança. Porque ele acha que se ele se tornar mais amigo do paciente, isso vai ser melhor, porque ele acha que se ele compartilhar coisas com o paciente vai ser melhor, porque ele não está com a técnica, com o conhecimento, com a experiência clínica de supervisão introjetadas. Então, ele faz um trabalho de se misturar. O setting fica um setting meio pervertido, no sentido de que você ocupa o espaço que deveria pertencer ao paciente. Então, a rigor, o paciente não quer
no fundo, saber da sua vida, porque saber da sua vida pessoal é perder espaço. Aquele espaço pertence a ele, e não a nós. A nós no sentido de que a gente está ali para ajudá-lo. É claro que tem pacientes que ficam perguntando das nossas vidas, etc. A gente não precisa ser fóbico. Tipo, o paciente pergunta para a gente, Guilherme, você é casado? Ou solteiro, ou divorciado? Eu não preciso ser fóbico de não responder. Eu posso responder perguntas mais simples, né? Assim, se a pessoa começa a entrar demais na minha vida, eu vou dizer para ela que eu não fico confortável de responder essa pergunta, mas sem ser fóbico. O que eu estou querendo dizer é que quando uma pergunta vem e ela está dentro daquilo que a gente pode dar uma resposta simples, a gente nunca dá só uma resposta. A gente investiga a fantasia do paciente, por que aquilo é importante para ele. O que você imaginou? Às vezes a gente, antes de responder, pergunta, o que você imaginou? Que eu era casado? O que passou pela sua cabeça? Você vai investigando isso analiticamente. Então, não estou falando que a gente nunca vai falar de nós mesmos, em hipótese alguma, porque senão a gente vai virar um analista fóbico. Por exemplo, o paciente vira para você e fala assim, olha, eu vou pegar um metrô daqui a pouco, na hora que eu sair daqui, e vou lá para o outro lado da cidade para assistir uma peça teatral, sabe, aquele ator, tarará, tarará. Você acabou de ouvir no rádio, ou um amigo te contou, que essa peça foi cancelada. Seu paciente está dizendo que ele vai pegar um metrô e vai lá para aquela peça. É desumano você não virar para ele e falar, olha, eu fiquei sabendo que essa peça foi cancelada. Para não correr o risco de você perder viagem, eu posso estar enganado, mas confere para ver se é isso mesmo. Você está dando um fato pessoal da sua vida, um conhecimento seu, inclusive um interesse seu. Pode ser que você tivesse interesse na peça. Mas aí é diferente, você não está fazendo isso por curiosidade, para se mostrar, para tamponar a angústia sua. Você está fazendo por uma questão de humanidade, né? Você avisaria qualquer ser humano para que ele não perdesse um tempo, 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Seria um absurdo, sádico da sua parte não falar nada. Então, assim, a gente nunca leva tudo ao pé da letra. Mas, a rigor, 90 e tantos % das vezes que o paciente fica falando de si mesmo, às vezes de religião, às vezes dos filhos, às vezes da própria família, isso pode até causar no paciente um sentimento de intimidade momentâneo. Mas isso vai dar ruim. Ele vai, em algum momento, se sentir invadido. Tá? Que os outros estão tomando o lugar dele. A sua filha, a sua vida. Isso, se ele conseguir trazer isso para a análise, e se isso puder ser trabalhado e o analista melhorar isso, tudo bem. Mas muitas vezes o paciente não consegue trazer isso e simplesmente daria 2, 3 meses, você nem vai saber por quê. Ele vai dizer para você assim, olha, ele vai pegar qualquer desculpa externa, tipo, estou sem dinheiro, é a clássica, e vai dizer assim, vou parar. Você não vai nem entender o que está acontecendo. Quando o analista está perdendo muito paciente, você pode ter certeza absoluta que ele está invadindo o campo analítico de alguma forma. Tá? Então, esse é uma outra característica, um outro erro que eu considero muito importante de quem começa na clínica, que é falar demais ou falar de si mesmo, que significa a mesma coisa que é ocupar um campo que não nos pertence. Tá? O terceiro item O terceiro erro que eu selecionei aqui é ter uma escuta pobre. Esse é um erro muito comum dos analistas que não tem a característica que, de novo, prometendo no final da aula eu vou falar. O que é ter uma escuta pobre? É escutar o conteúdo manifesto, aquilo que está na aparência. Então, o paciente conta que não sei quem está perseguindo ele no trabalho, tarará, tarará. O analista vai no manifesto e começa a ficar contra a pessoa do trabalho e a favor do paciente de uma forma cega. Ele fica preso no conteúdo do manifesto. Eu vou dar exemplos, porque eu acho que exemplos é a única coisa que realmente faz a gente
conseguir ligar as coisas, né? Por isso que eu estou tentando sempre dar alguns exemplozinhos. O paciente entra no consultório, tá uma chuva muito forte, uma tempestade lá fora. O paciente entra no consultório e fala assim: nossa, está caindo o mundo. Tá. Pelo menos aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma tendência de dizer, quando a gente fala está caindo o mundo, significa que está chovendo muito forte, uma tempestade. Todo mundo entende isso. Se você manda uma mensagem para alguém e fala, como é que estão as coisas aí? Está caindo o mundo aqui. Uma tempestade enorme. Tá. Então o paciente entra e fala, está caindo o mundo lá fora. Tudo bem. É uma informação que você entende. Você pode até dizer para ele, nossa, mas está feia mesmo a chuva, hein? Onde vai parar isso? Tarará, espero que não cause nenhuma enchente, etc, etc. Tudo aí você está no conteúdo do manifesto. Não tem problema o analista falar essas coisas. O problema é a escuta. Se ele ficar nisso, ele está numa escuta pobre. O que seria um enriquecimento da escuta? A escuta ela passa a ser mais rica quando a gente está com a teoria introjetada e com a técnica, e a gente entende que tudo que nos é falado tem, ao mesmo tempo, um conteúdo manifesto e um conteúdo latente, inconsciente. Então, aí o analista que está trabalhando com uma escuta mais aberta, ele pensa assim, ao mesmo tempo, mundo caindo, mundo tem a ver com o mundo interno. O que será que está desmoronando dentro desse mundo interno? O que esse paciente está me dizendo que está desabando dentro dele ou na vida dele e etc. É certeza que a sua interpretação está correta? Não sei, mas é uma, vamos dizer assim, é uma interpretação possível. Você está escutando de uma forma simbólica. E isso é o que importa. Você não vai sair interpretando para ele de uma hora para outra. Eu vou voltar nesse ponto também. Então, assim, o paciente, eu vou ver se... então, está caindo o mundo lá fora, você tem essas interpretações. Porque ele poderia ter dito qualquer coisa. Ele poderia ter dito. Isso que é importante. Por que ele disse aquilo? Ele poderia ter dito. Está caindo um toró lá fora. Nossa, sua rua está com uma enxurrada muito forte. Já pode significar uma preocupação com o lugar da análise e o valor da análise. Ou assim, nossa, estava precisando mesmo, as plantinhas vão agradecer. Ele pode falar 1000 coisas. Por que ele falou aquilo? E qual que é, então, o recado simbólico daquilo? Então, eu lembro de um paciente que entrou muito perfumado na sala de terapia. Esse é o conteúdo manifesto. Tem muito perfume aqui, pode me irritar se eu não gosto daquele perfume. Eu posso falar, nossa, está perfumado hoje e tal, tudo bem. E eu posso pensar assim, o que está fedendo aí dentro que precisa ser coberto pelo perfume? Eu sei o que é, não é? Está certa essa leitura minha? Não sei, mas eu estou pensando analiticamente, simbolicamente. Assim como as comunicações não verbais, os atrasos, as faltas, tudo, a escuta, ela tem que envolver algo muito mais abrangente do que só o manifesto. Ela tem que envolver as manifestações do inconsciente. Tá? E, às vezes, se a gente fica no manifesto, a gente fica num bate-papo de amigos com o nosso paciente. Não significa que a gente vai interpretar tudo. Eu já vou falar disso daqui a pouco. Tá? Você pode pensar assim também. O paciente entra falando mal de um membro da família. Aí você pode pensar assim, mas... Aí você pode ficar imediatamente identificado com o paciente contra aquele membro da família dele. Mas aí você para e pensa, opa, por que eu estou com essa raiva? Será que ele que está com raiva e está projetando em mim essa raiva e eu estou identificado com ele? Opa, mas eu tive um episódio semelhante na minha família. Será que eu estou com raiva porque eu estou misturando coisas que são minhas?
aí já é uma questão transferencial e contratransferencial. Então, assim, tudo isso são enriquecimentos da escuta. E um dos mais significativos erros de analistas é ficar... Porque se a gente se desliga por um momento, a gente cai na escuta pobre. É impressionante. No automático, a gente está na escuta pobre. Por isso que fazer análise é trabalhar. Trabalhar mesmo. E é cansativo, tá? Bom, vamos ao nosso quarto item, que esse é fundamental e acontece assim uma frequência assustadora, principalmente com pessoas que atendem há pouco tempo, mas não só. Que é interpretar antes da hora. Isso não significa interpretar muito, tá? Não significa falar demais, porque às vezes o analista, ele não fala muito. Ele consegue realmente falar da forma que é necessária, mas ele interpreta antes da hora. Só voltando um pouquinho sobre falar muito e falar pouco, eu não estou querendo passar a impressão de que o analista, o psicanalista, tem que falar pouco, porque existe toda esse consenso, essa crítica de que o psicanalista não fala. O psicanalista, ele fala o que é essencial. Então, ele fala menos do que os outros técnicas, porque ele não quer invadir o espaço do paciente. Alguns analistas são muito rígidos e não saem dessa postura. E aí são esses que são criticados por serem analistas que não falam. Por que eu estou falando isso? Porque com alguns pacientes, a gente tem que falar mais. Mas aí não é uma invasão do espaço, é diferente. Porque a gente não está falando mais só para aliviar uma angústia nossa. A gente está falando mais porque aquela pessoa não suporta a angústia de separação, não suporta o silêncio. Então, a gente vai ser mais ativo, a gente vai falar um pouco mais, porque aquilo é necessário para a nossa técnica. Tá? Então, eu não estou também dizendo que o analista tem que falar pouco. Cada caso é um caso. A gente não deve falar de forma desnecessária com a única finalidade de tampar buraco nosso. Tá? Então, se com o paciente falar pouco é suficiente, a gente mantém essa postura. Com algumas pessoas, eles precisam de mais. E a gente tem que atender isso. Né? Porque a gente tem que respeitar aquilo que o paciente é e precisa. Não somos nós que decidimos o que é fazer terapia. O Winnicott dizia, se um paciente me procura para fazer análise, no sentido mais clássico, eu faço análise. Se ele me procura para outra coisa, eu faço outra coisa. Porque o que adianta? Ou você faz outra coisa para ajudá-lo a melhorar e, quem sabe, um dia fazer uma análise mais profunda, ou aquela pessoa não vai ser ajudada, certo? Então, voltando aqui para o interpretar antes da hora. Esse é um erro, assim, muito, muito, muito comum e facílimo de ser realizado. Porque não é tão difícil, quando você começa a desenvolver uma escuta, você interpretar coisas. Isso, na realidade, não é o difícil. Difícil é você saber a hora de falar. E a maioria das pessoas, às vezes, a maioria das vezes que eu estou dando supervisão, eu tenho que dizer para o supervisionando assim, você não viu errado. Mas calma, o paciente ainda não estava pronto para escutar isso. Então, eu vou dar um exemplo bem simples assim. Um paciente que está nitidamente num problema conjugal, mas que está com dificuldade, ele já deu elementos para o analista perceber que ele não suporta mais o casamento. Vamos imaginar uma coisa assim. Tá? Ele próprio, o paciente, ainda não conseguiu entrar em contato com essa realidade. Então, ele ainda não consegue fazer essa percepção. Ah, será que eu quero me separar? Não. Isso para ele é muito doloroso, por diversos motivos. É onde ele traz um sonho para o analista, que ele sonhou que a casa dele estava com uma rachadura na parede
e que estava prestes a desabar. Que casa que é essa? O analista pergunta. É a casa que eu moro com a minha esposa. Bom, tem interpretação simbólica mais óbvia? A casa na qual ele mora e construiu junto com a esposa está prestes a desabar. Todos nós sabemos que ele está falando simbolicamente do casamento, da união, daquilo que representa a união, a casa deles. Se você vira para esse paciente e fala assim, será que isso não significa que você está com medo do seu casamento acabar? A interpretação está errada? Não. Ela está dada na hora correta? Não. De forma alguma. Porque o paciente já deu 1000 demonstrações de que ele não aguenta entrar em contato com isso. Então, uma coisa que o analista poderia fazer é perguntar assim, e por que será que foi essa casa que está rachando? Percebam que você está lançando uma pergunta, um elo, para que ele possa construir essa percepção, e não você enfiar nele. E aí, se ele virar para você e falar assim, verdade, né? É a casa onde eu moro com a minha esposa. Ele está dizendo para você assim, a resistência está menor do que você pensava. Eu estou mais próximo de chegar na percepção em relação ao casamento. Se ele diz para você, é a casa que eu moro, né? Só podia ser essa casa, nada a ver. Ele está dizendo para você que ele está mais longe de poder aceitar essa interpretação. Então você espera mais ainda. Isso não precisa ser agora, pode ser daqui a 1 mês, daqui 2, daqui 6, daqui a 1 ano. Cada um tem o seu tempo. Então, uma forma de você entender se você está interpretando antes da hora o que acontece inúmeras vezes e o que mata tratamentos, porque o paciente não vai aguentar, ele vai sair, e ele não vai dizer para você que você está interpretando antes da hora, porque nem ele percebe. Ele vai simplesmente inventar uma desculpa qualquer, porque a resistência, ela sempre apega no fato real. Minha mãe está doente, eu vou ter que cuidar dela. Perdi emprego. Não sei o quê. A resistência, ela gruda no fato real e pronto. Né? Então, assim, a interpretação, ela pode ser precedida de inúmeros passos para você chegar nela. E aí você tem 2 ganhos. Você não interpreta antes da hora, você vai checando por meio de simples perguntas. E você acha que isso tem alguma relação com aquilo que você estava falando agora há pouco? Você já viu a relação. Poderia interpretar. O paciente fala assim, não, só estou falando isso, tal. Não está pronto. Ou ele fala assim, será que tem alguma relação? Você já colocou ele para pensar. Então, é muito mais poderoso você ir dando elementos para ele construir, porque tornar o inconsciente consciente não é você informar a pessoa, é você dar elementos para ela ir fazendo esse processo de construção. Senão é invasivo. Né? E não funciona. Tá? Então, interpretar antes da hora é saber a hora de interpretar algo muito complicado e fundamental. Então, nós temos um tempinho, estamos quase, né? Vou passar um tempinho do tempo, mas vai ser pouco, porque agora os últimos 2 são mais rápidos. O outro item que eu selecionei aqui é achar que você pode tratar todos os pacientes da mesma forma. Esse é um erro muito comum. E às vezes o paciente, o psicólogo começa a fazer análise e começa a querer repetir o padrão do analista, aí fica pior ainda. Então, assim, às vezes ele está fazendo terapia com o paciente, dá uma interpretação, o paciente acha o máximo e tal, porque está pronto para receber a interpretação, entra um outro paciente, ele vai querer fazer igual. Gente, prestem atenção. Cada paciente é único. Tem alguns que estão aqui na capacidade de receber informações e interpretações, tem outros que estão lá embaixo. E entre eles tem todos os intermediários. Se você não for com cada paciente específico, então você está colocando coisas a mais no setting. Você está forçando coisas no setting.
Porque você não pode achar... É que nem pais que têm filhos diferentes. Às vezes esses pais chegam para conversar com a gente com o segundo filho dando trabalho. E você percebe que o único problema ali é que eles estão tentando tratar o segundo filho igual ao primeiro. Aí você fala, mas desde quando esses filhos são iguais? Esse suporta mais a frustração, esse suporta menos. Esse gosta mais de mexer nisso e aquele gosta mais de mexer naquilo. Então, assim, com alguns pacientes a gente fala mais, com outros a gente fala menos. Com alguns pacientes a gente tem mais liberdade de dar risada, de usar humor. Com outros a gente tem mais dificuldade. E por aí afora. Então, achar que a gente tem que ser um analista com estereótipos específicos, isso também é horrível, estereótipos. A gente tem que ser quem a gente é. Eu vou falar disso nos próximos erros que vão estar lá no canal. Então, tratar os pacientes da mesma forma é um dos erros comuns. Eu deixei para o último, o sexto, aquele que seria o último de todos. Na aula que vai estar no canal com todos os 16 itens, esse vai ser o último, mas eu quis pôr aqui para vocês. Porque esse é o erro mais grave de todos, e esse é o erro que leva a maioria de todos os outros. Esse erro, ele é cometido devido à onipotência dos analistas e ao narcisismo do analista e à fantasia de que ele pode fazer tudo sozinho. Para você conseguir não se enganar em todas essas coisas que eu estou falando, ou pelo menos facilitar esse processo, só há um caminho sólido: respeitar o tripé psicanalítico. O que é o tripé psicanalítico? É fazer terapia, não pensem, não se iludam, não fantasiem, não delirem que você vai atender em psicanálise sem fazer terapia. Você vai cometer todos esses erros aí que eu estou falando sem perceber. Não dá para atender em clínica psicanalítica sem fazer terapia, porque a nossa ferramenta é o nosso mundo interno. É diferente de você fazer uma terapia comportamental, uma terapia cognitiva, uma terapia ocupacional. Você não está envolvido na relação transferencial. Na psicanálise, o nosso mundo interno é a nossa ferramenta. E não lapidar a nossa ferramenta é impossível de ter evolução. Então, o tripé é fazer terapia, fazer supervisão e estudo clínico. E estudo teórico e clínico, que é o que a gente oferece. Eu vou aproveitar para divulgar nosso curso de formação em psicoterapia psicanalítica do Instituto Brasileiro de Psicanálise. É um curso de 30 meses para formar psicoterapeutas psicanalíticos, e a gente aborda todas essas questões pegando os teóricos, desde Freud, Melanie Klein, Winnicott, Bion, autores contemporâneos, teoria da técnica, psicopatologia, supervisão clínica, uma grade bem completa. As inscrições estão abertas ainda. Rafa, coloca o link da nossa formação, por favor, no chat. As inscrições estão abertas ainda. E é você ter, vamos dizer assim, o respaldo do tripé analítico. É isso que vai fazer você se diferenciar, né? Então, na minha opinião, o maior de todos os erros de um psicólogo que atende em psicanálise é achar que ele pode prescindir de terapia, de supervisão e de estudo. Tá joia? Então, antes de... Oi, Rafa, pode ficar aí. Antes de... eu falei já sobre os 6 itens que eu tinha prometido para vocês, e depois espero que vocês acessem o canal para verem os demais, tá? Sobre o cupom, Rafa... agora são as perguntas. Depois a gente fala sobre o cupom. Vamos fazer as perguntas. Tem algumas aqui. A sua voz está robótica. Melhorou? Não. E agora? Fala de novo. Tá melhor agora? Não. Se você apertar em sair mesmo do webinar,
Mas sem encerrar, só sair e entrar de novo. Não dá? Não, só dá para eu sair, para eu encerrar. Ué? Que estranho. Como que tá agora? Ela está robótica. Eu acho que tem como você sair, viu? Sem encerrar o webinar, porque eu estou como co-host. É que aqui para mim só aparece o encerrar. Será que se você encerrar, cai todo mundo? Eu acho que sim. Estou tentando mudar aqui. Faz a primeira pergunta, Vê Rafa. se tá melhor. Não. Tá. Tá. Tá melhor. Tá. Qualquer coisa, eu mexi em alguma coisa aqui, mas aí vocês me avisam. Resolveu. Tá. Vai lá. Já senti, com alguns pacientes mais regredidos, a necessidade de compartilhar algo pessoal e depois o paciente se sentiu confortável para falar sobre determinado assunto. Isso pode acontecer? Muito boa pergunta, muito boa, e me lembrou uma coisa que eu esqueci de falar. Com alguns pacientes mais regredidos, com adolescentes, com crianças, pessoas assim que precisam de uma confirmação um pouco mais estreita, ou em alguns casos até de adultos, existem exceções, muito bom você ter me lembrado, agradece aí quem fez a pergunta. Então, às vezes, com adolescentes, principalmente, pacientes regredidos, você informa alguma coisa da sua vida, porque você sabe que aquilo vai ser necessário para a pessoa. Por exemplo, você vai sair de férias por 2 semanas, férias não, você vai fazer uma cirurgia e parar por 2 semanas. Você não precisa avisar a maioria dos pacientes que você vai fazer uma cirurgia, mas alguns pacientes a gente faz questão de falar. Olha, eu estou saindo para fazer uma cirurgia, tarará, tarará. Por quê? Porque é um paciente mais regredido que precisa ter essa informação para não se sentir tão abandonado, às vezes está no começo de tratamento. Adolescentes que precisam se sentir um pouco mais amigos, então você dá alguma informação para o paciente. Então, sim, existem alguns casos que a gente pode ir um pouquinho além, sempre que a exceção entra, assim como eu havia dito antes, que existem exceções, por isso a gente tem que ficar atento, não seguir as regras de uma forma obsessiva. Sempre que as exceções entrem, é porque você sente que elas são necessárias, e não porque você está querendo aliviar uma angústia sua, entendeu? O farol, para dizer que hora que a gente quebra um pouco a regra, é a nossa angústia, é a nossa necessidade de ajudar o paciente, e não porque a gente está querendo se mostrar. Eu vou para uma próxima. Seria importante, já no acordo terapêutico, dizer ao paciente sobre a importância de ser sincero sobre qualquer sentimento e incômodos que ele tiver sobre o analista? Eu acho que sim, eu não vejo nenhum problema, isso pode ser falado. Eu não sei se na primeira sessão, né? Porque às vezes tem pessoas que têm uma dificuldade e uma fantasia de destruição do vínculo muito profunda quando existe a possibilidade de entrar em atrito. Pessoas que não conseguem entrar em atrito. Então, às vezes, você pode deixar essa pessoa um pouco assustada, dependendo de como for a pessoa. Eu não vejo problema em dizer isso em algum momento. Se você sentir que o momento pode ser na entrevista ou em algum outro momento, porque vai surgir, né? Então, em algum momento, você vai poder falar isso. Olha, a pessoa está falando mal de alguém, alguma coisa semelhante ao que acontece com você. Fala, nossa, eu também fiz alguma coisa assim parecida com você, né? Você ficou chateado? A pessoa pode falar, não fiquei. E aí você pode dizer, olha, não tem problema se você tivesse ficado, você pode dizer, vou ficar até muito feliz, tal. Então, em algum momento, você pode sim, tá?
Uma outra pergunta. Guilherme, fiquei pensando sobre o quinto item, não tratar todos da mesma forma. Se isso estende a questões, digamos, mais objetivas, como, por exemplo, valor, flexibilidade do horário, enviar lembretes antes da sessão, coisas do tipo. Com certeza absoluta. Olha só, tem paciente que ele falta na sessão e não avisa. Você simplesmente mandar uma mensagem para ele durante a sessão ou depois é uma angústia sua. É você que não está aguentando a angústia de ter sido abandonado. Então, a rigor, você não precisa mandar uma mensagem. Porque quem faltou no compromisso foi ele. Você aguarda. Às vezes a pessoa não conseguiu vir, às vezes ela esqueceu. Uma hora ela vai lembrar e vai te falar. Tá? A rigor. Aí passam uns dias, o paciente não entra em contato, ninguém entra em contato. Você tem duas opções. Esperar até a próxima sessão, que geralmente a gente faz, ou entrar em contato com a pessoa. Vai depender do caso. Se a pessoa diz para você, se o histórico da pessoa é de que se ela não vai atrás, as pessoas ignoram ela, de que tem uma fantasia de abandono e etc., de que é muito frágil nesse tipo de sistemas de angústia de separação e etc., talvez você ache que é bom mandar uma mensaginha dizendo, olha, fiquei esperando, gostaria de saber se está tudo bem. Você mandou uma mensagem. Então, cada caso é um caso. Uma pessoa, por exemplo, começa a te mandar mensagem de WhatsApp no sábado à noite, ou no domingo. Você vai responder aquele monte de mensagem? Depende do caso. Se a pessoa está entrando em colapso, aquilo que o Winnicott diz, que o paciente em algum momento vai ter que entrar em colapso, para viver o colapso pela primeira vez na sessão analítica, para poder sair dele, falando de algo profundo, não dá para aprofundar aqui. Você vai ter que dar uma enorme assistência para ele, porque ele não está sendo invasivo, ele não está testando o limite edípico, ele entrou no fundo do buraco que você ajudou ele a ser capaz de entrar, porque se ele não entrasse, ele não podia sair, e você tem que dar todo o apoio para ele. Então, por um tempo, você vai responder, você vai estar do lado dele, você vai marcar sessão extra, percebe? Diferente de um paciente perverso que você tem, que está tentando furar todos os limites da análise e que começa a te mandar mensagens porque quer perverter o vínculo. Aí você vai dizer para ele, olha, você pode me mandar mensagens, tudo bem, mas eu acho que para o bem do andamento do nosso tratamento, eu acharia melhor a gente conversar isso na sessão. Então, é isso que eu digo para vocês, uma coisa fundamental. A gente tem que entender que existem os padrões, mas a gente tem que saber quando ser flexível. A flexibilidade, ela vai depender de paciente para paciente. Uma vez uma paciente trouxe para mim um cachorro dentro da sala, só que não foi um cachorrinho, foi um cachorro daqueles enormes. E ali naquela situação específica, seria uma crueldade da minha parte, devido a todo o histórico da paciente, não aceitar o cachorro dentro da sala de espera. Então, com adolescentes, você flexibiliza um pouco mais o contato, jogos pela internet, formas de manejo. Então, sim. É meio clichê, mas é exatamente isso, né? Cada caso é um caso. Alguém falou ali no chat, não tem uma receita pronta. Exatamente, tem ali a gente sabe a teoria e tudo mais, mas a gente tem que analisar cada situação. Tem uma outra pergunta aqui, Guilherme. Assim, como lidar com as questões transferenciais e contratransferenciais que aparecem no set analítico, mesmo se o analista estando em análise e, por vezes, dá uma sensação de que o manejo não foi correto? Quando o analista percebe que não manejou corretamente? Isso. Ele está em análise, né? Mas ele fica com a sensação de que o manejo não foi correto. Então, como que lida com essas questões transferenciais e contratransferenciais? Acho que eu não entendi bem. O analista dele, ele acha que não foi correto? Não, acho que ele mesmo. Eu vou ler mais uma vez. Como lidar
com as questões transferenciais e contratransferenciais que aparecem no set analítico, mesmo ao analista estando em análise, e por vezes dá uma sensação de que o manejo não foi correto. Sim, ele está sentindo que o analista dele... Ah, não, que ele Eu acho que próprio... é ele mesmo, né? Ele está sentindo que Ele ele próprio não... não Ele manejou próprio não corretamente. teve... Isso, Como lidar com isso? A primeira coisa, como lidar com isso, é lembrar que a gente é ser humano e que isso vai acontecer com você, comigo e com qualquer um que trabalha em clínica. Você está no fogo, você vai se queimar. Então, você está trabalhando com o paciente, faz interpretações transferenciais contra transferenciais, e muitas vezes você erra a mão, erra o caminho, erra a forma de falar e etc. Eu acho que a forma disso ser... se o paciente não manifestou uma insatisfação, né, você pode esperar para ver como que ele vai reagir e se ele manifestar, você concorda. Se você sentiu o que aconteceu, você tem a obrigação. Lembra, gente, sempre que a questão humana aparece, as técnicas caem para segundo lugar. A questão humana é o chão da clínica. Se você errou com um ser humano, esquece a análise. Se você errou com um ser humano e ele fala para você assim, você errou, o que você faz? Se você está trabalhando com dignidade ou lidando com dignidade, você fala de fato. Eu poderia ter feito diferente, aconteceu isso, isso, isso. Não, e ninguém perde paciente por isso. Porque você está dando uma demonstração de humildade, de humanidade, de respeito ao paciente. E a partir daí, se você vai conversar, por exemplo, como que é para o paciente perceber que ele tem um analista que não é perfeito. É uma enorme oportunidade de quebrar a idealização. No que diz respeito ao analista, ele não deve se perseguir. Ele não deve ficar se culpando como se existissem analistas que não passassem por aquilo. Porque muitos analistas, principalmente iniciantes, têm uma fantasia de que aqueles que estão mais habituados a trabalhar não passam por isso. Como se a gente não errasse, não ficasse angustiado, não se irritasse. O problema não é essas perdas. O problema é voltar. É analisar na sua própria análise, com o seu próprio paciente, né? Sim. Tem algumas outras perguntas, mas eu acho que não dá tempo de responder todas, mas muitas outras foram respondidas ao longo da aula. Eu acho que seria importante, se possível, você só repetir quais foram os 6 erros, porque algumas pessoas perderam alguns. Então, se você puder só falar rapidamente os 6 em tópicos, talvez seja interessante para pegarem o que eles perderam. Então, vamos lá. Essa live vai ficar gravada. Ela está gravada, está, né? Uhum. Vai estar no nosso YouTube, tá? Essa live. No canal, na plataforma do canal do psicanalista, não no YouTube, na plataforma do canal do psicanalista, vai ter uma aula que vai complementar, que além dessa, ela vai complementar com mais 10 itens, certo? Serão 16 itens em vez de 6. Quem quiser assistir essa aula completa e mais 200 aulas, pode fazer assinatura do canal, que é na faixa, se não me engano, de R$ 20 por mês. E nós vamos dar um desconto para vocês agora, daqui a pouco. Eu sou o principal professor do canal do psicanalista, tem outras pessoas dando aula, mas 90% das aulas que estão lá, de teoria e técnica, são ministradas por mim. Nessa aula a gente trabalhou um item, achar que interpretar, que tem que interpretar. Interpretar muito. Segundo, falar muito de si mesmo ou simplesmente falar muito. Terceiro, interpretar antes da hora. Quarto, ter uma escuta pobre. Quinto, achar que pode tratar os pacientes da mesma forma, cada um. E sexto, não respeitar o tripé psicanalítico. Tá? Gente, muito obrigado por tudo, pela presença de todos. Obrigado, Rafaela. Obrigada. Até a próxima live ou outra aula. Até. Tchau, pessoal. Tchau, gente.